Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para a nossa aula de Geografia do dia 5/5/20 e hoje nós vamos trabalhar fusos horários. E vocês podem estar acompanhando na apostila de vocês entre as páginas 54 a 57. Por que os fusos horários eles existem? Eles existem em razão da forma esférica da Terra, pelo movimento de rotação e, é claro, pelo interesse do homem, em tornar a sua vida mais fácil, mais cômoda. Antes de se definir o meridiano de Greenwich como a referência principal de marcação de horas e também a padronização das mesmas, cada comunidade fazia suas horas, ou seja, ajustava os ponteiros, por exemplo, com o bater dos sinos, ou também o horário era escolhido e definido pela passagem do Sol sobre determinado meridiano na posição central da cidade. E como nós já vimos nas aulas anteriores, isso acontecia com os meridianos. Cada localidade, cidade, vilarejo escolhia o seu meridiano principal, o meridiano de 0 graus de longitude, porque não se tinha um estabelecimento certo. Então, antes de escolherem o meridiano de Greenwich, cada qual fazia o seu meridiano principal. E essa forma de referenciar o horário pela posição do Sol tinha um defeito. Por ser absolutamente local, alguns quilômetros daí, tanto para leste ou para o oeste, já ia dar muita diferença no horário. E isso dava muita confusão, de cidade para cidade ou de vilarejo para vilarejo. E com o passar do tempo, o comércio cresceu, a velocidade dos meios de transporte se intensificou e assim se tinha essa necessidade de que todos seguissem o mesmo padrão de horas. E assim foi estabelecido o uso convencional e mundial de horas na Conferência de Washington, nos Estados Unidos, em 1884. Foram estabelecidos os princípios para a criação dos fusos. Tendo a hora oficial, acabou-se adotando o meridiano de Greenwich como referência. Como foram determinados os fusos horários? Nós sabemos, que a partir do movimento de rotação, que é o giro que a Terra executa em torno de si mesma, e o tempo que ela leva é 24 horas e completa 360 graus, é a partir disso que foram estabelecidos os fusos horários. Agora eu vou explicar como. E foi feito o seguinte: ao dividir os 360 graus pelas 24 horas, nós temos 15 graus, Tem-se o intervalo em graus de 1 hora, ou seja, 15 graus. Assim, cada faixa de hora tem uma extensão longitudinal de 15 graus. Então, todos os locais que estiverem localizados em um determinado intervalo de 15 graus terão o mesmo horário. Ou ainda, a mudança de fusos ela é determinada pela mudança de um meridiano para outro. Se eu tiver num meridiano, vai ser um horário. Se eu passar para outro meridiano, já vai ser outro horário. E como a Terra ela gira de oeste para leste, as horas aumentam na direção leste e diminuem na direção oeste. Então, a partir do movimento da rotação, se estabeleceu que a partir do meridiano de Greenwich, no sentido leste, seria adiantado 1 hora em cada fuso, ou seja, em cada 15 a 15 graus. Então, sentido leste é adiantado 1 hora. E no sentido oeste de Greenwich,
é atrasado 1 hora em cada fuso. E esse sistema ele é usado em locais do planeta. Aqui nessa imagem vocês podem observar melhor, tá? Então, o meridiano de Greenwich ali no centro, né, 0 graus. No sentido leste, vocês podem observar que é adiantado 1 hora. E no sentido oeste do meridiano de Greenwich, é atrasado 1 hora. Então, vocês podem observar melhor aqui nessa imagem. Essa disposição dos fusos em faixas delimitadas por meridianos e que possuem uma distância de 15 graus é um sistema teórico. Por praticidade, os países eles ajustam os seus fusos, deixando o território em um único fuso, ou, se os territórios são muito extensos, eles alinham os fusos aos limites do território, ao limite do estado, das cidades ou província, enfim. Outra questão. A linha internacional de data, a LID, também chamada de linha internacional de mudança de data ou apenas linha de data, é uma linha imaginária na superfície terrestre que implica uma mudança de data obrigatória ao cruzá-la. Ou seja, ao cruzar a linha de data de leste para oeste, ganha-se um dia. Por exemplo, se um viajante que vai do Chile para a Austrália pelo Oceano Pacífico, ao cruzar essa linha internacional da data, ele deve adiantar o relógio em 24 horas, e vice-versa. Se ele Então, essa foi a nossa aula de hoje. E como atividade, eu vou colocar lá no grupo de vocês, ok? Então, bons estudos e até a próxima.